Ele nasceu em 15 de abril de 1839, em Canoa Quebrada, no Ceará. De família de pescadores, foi criado pela mãe, a rendeira Matilde. Seu pai morreu tentando a vida num seringal na Amazônia, quando Francisco José ainda era garoto. Hoje, nós iremos falar de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, o famoso Dragão do Mar. Nascido em 15 de abril de 1839, em Canoa Quebrada, na Vila do Aracati, o famoso Dragão do Mar foi um homem que se tornou famoso no estado no fim do século XIX, durante o início dos movimentos abolicionistas no Brasil. Seu nome era Francisco José do Nascimento, mas como era filho de Matilde Maria da Conceição, era conhecido como o Chico da Matilde. Ainda criança, perdeu o pai, Manuel do Nascimento, que era jangadeiro, mas com a alta da borracha no estado do Amazônia, foi para o norte do país à procura de melhoria de vida, mas infelizmente faleceu. Sua mãe, agora viúva, decide deixar Francisco aos cuidados de um senhor que era dono de uma embarcação, que realizava transportes da costa nordestina, e devido a isso, Chico começou desde cedo a trabalhar nesse meio, principalmente como menino de recados, e assim foi convivendo com trabalhadores do mar e vivenciando o tráfico negreiro desde a infância. Em 1874, foi nomeado prático da capitania dos portos e convivia com escravos, jangadeiros, marinheiros e, segundo alguns relatos, apesar de ter se alfabetizado somente aos 20 anos, devido ao seu contato direto com marinheiros de outras nacionalidades, falava inglês e um pouco de alemão. Também tinha um vasto conhecimento sobre geografia física e navegação, pois como prático do porto, era responsável por auxiliar principalmente embarcações de grande porte a navegar pela costa e entrar e sair dos portos. Além de entender de navegação, um prático do porto tem que ter conhecimento da geografia física daquele local, pois sua principal função é impedir que as embarcações de grande porte venham a ser danificadas por algum banco de areia, formação rochosa, naufrágio ou até por uma corrente marinha. Na década de 40, nos anos de 1800, a base da economia brasileira estava na exploração da mão de obra escrava. Naquela época, o governo imperial era dominado pelos interesses dos latifundiários escravagistas. Mesmo assim, alguns políticos já haviam começado a debater a abolição na Assembleia Geral, porque existia um interesse por parte de países como a Inglaterra, que tinham um forte comércio e visavam aumentar o seu mercado para arrecadar lucros. Com a abolição dos escravos, aumentaria o número de trabalhadores e consumidores e movimentaria o comércio. Além das elites letradas da época, que tinham um discurso que valorizava os direitos humanos e que visavam acabar com a escravidão brasileira, que já vinha diminuindo no Nordeste devido à seca, que se tornava caro e dependioso o sustento de escravos. Ao decorrer do tempo, o governo foi tomando medidas que caminhavam para a abolição, como a criação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos para o Brasil. Com a proibição do tráfico da África para o Brasil, se intensificou o tráfico dentro do próprio Brasil, sendo o Ceará um grande exportador de escravos. Nessa época, Chico da Matilde trabalhava como prático da capitania dos portos e era proprietário de algumas jangadas. E, devido a isso, convivia com escravos e traficantes de escravos, pois o transporte dos escravos era muitas vezes feito por jangadeiros que levavam os escravos até os barcos maiores, que precisavam do prático do porto para navegar com segurança próximo à costa, para serem levados até outras regiões dos países. Fortaleza era sede de várias sociedades abolicionistas nos meados do século XIX, que eram basicamente grupos da elite que arrecadavam fundos para comprar alforria de escravos e que foram de fundamental importância no movimento abolicionista cearense. O início da divulgação de pensamentos e atitudes abolicionistas por parte da população do município de Fortaleza
foi desencadeada por um dos membros de uma dessas sociedades, da Sociedade Cearense Libertadora, que sugeriu em um discurso no Teatro São Luís que os jangadeiros poderiam ajudar a impedir o tráfico de escravos. A partir desse discurso foi proposta uma paralisação dos jangadeiros e que agora não fossem mais embarcados escravos no porto de Fortaleza. Um escravo recém-alforriado chamado José Napoleão foi convocado para ser o líder dos jangadeiros no movimento, o representante abolicionista na praia, mas ele se recusa humildemente e indica o Chico da Matilde para essa função. Chico da Matilde não assumiu efetivamente a liderança dos jangadeiros, porque possuía o cargo de prático do porto na capitania dos portos, mas assistiu à paralisação e deixou 2 jangadas à disposição dos movimentos. E só alguns meses depois que ele toma a frente da segunda greve dos trabalhadores do porto e participa efetivamente dos movimentos abolicionistas. Mas essa participação não agrada ao presidente da província do Ceará, e Chico da Matilde perdeu seu cargo público na capitania dos portos. Após essa série de acontecimentos, Chico da Matilde se agrega a uma turma dessas sociedades abolicionistas e passa a ser uma referência no marco da resistência popular. Unido aos demais integrantes da sociedade abolicionista, alforriam todos os escravos da vila do Acarape, que após esse movimento ganhou o nome de Redenção, que é conhecida por ser a primeira cidade no país que aboliu a escravidão. A abolição dos escravos da vila do Acarape foi seguida por uma série de movimentos abolicionistas que fez com que, em 25 de março de 1874, fosse abolida a escravidão em toda a província do Ceará. Após essa data, a província do Ceará se tornou uma referência nacional em relação à abolição, e os integrantes dos movimentos abolicionistas cearenses foram convidados a se reunir no Rio de Janeiro para falar sobre a abolição da escravidão na província do Ceará. E foi esse movimento que o Chico da Matilde ficou conhecido como o Dragão do Mar, e a província do Ceará ficou conhecida como Terra da Luz. Existem diferentes versões sobre a vida de Chico da Matilde após o sucesso do movimento abolicionista cearense até a sua morte. Alguns estudiosos relatam que após esse movimento de glória e intensa participação em movimentos revolucionários, Chico da Matilde perdeu muito de sua fama, que apesar de seu envolvimento com a Sociedade Cearense Liberta e o título de um verdadeiro herói popular, perdeu o seu emprego e passou a seguir a vida como seu pai, vivendo com base na pesca. Enquanto outros dizem que, por ordem de Dom Pedro II, ele foi reconduzido ao cargo de prático da capitania dos portos em 1889 e que, pouco tempo depois, durante o regime republicano, recebeu a patente de Major Ajudante de Ordem do Secretário-Geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. Chico da Matilde morreu aos 75 anos de idade, no dia 5 de março de 1914. Naquele dia, ele não foi lembrado como um dos líderes da abolição, pois Fortaleza estava passando por um momento de revolução política que era liderada por Padre Cícero e outros homens influentes que visavam a deposição do atual governador do Ceará, Franco Ravelo. Apesar de não termos conhecimento exato de como Chico da Matilde viveu seus últimos anos de vida, sabemos que ele não recebeu a devida atenção após sua morte. Mas mesmo assim, não podemos deixar de ressaltar que o Dragão do Mar foi e ainda continua a ser um verdadeiro ícone da cidade de Fortaleza. O Centro Cultural Dragão do Mar tem esse nome em referência a esse homem que se tornou um representante do movimento abolicionista cearense. O Dragão do Mar também deu nome à rádio, farmácia, escola, rua, prédios públicos no estado. Apesar de falarem que o Dragão do Mar é um mito e o texto comprovar que ele não foi o mentor do movimento abolicionista cearense e que sozinho não teria movido a abolição, acredito que esse herói popular não perdeu o seu mérito, pois afinal Chico da Matilde participou do movimento abolicionista cearense, foi o líder dos jangadeiros e foi o representante do Ceará
em um encontro no município do Rio de Janeiro sobre o movimento abolicionista brasileiro. Ângelo Agostini registrou e homenageou a foto na capa da revista Ilustrada, com a litrogravura, com a ilustração alegórica de Francisco Nascimento, com a seguinte legenda: a testa dos jangadeiros cearenses, Nascimento impede o tráfico de escravos da província do Ceará vendidos para o sul. Assim, Chico da Matilde foi levado para a corte com sua jangada, desfilou pelas ruas, recebeu homenagens da multidão e ganhou um novo nome, Dragão do Mar, ou Navegante Negro. Francisco Nascimento é um símbolo da resistência popular contra a escravidão. Ele foi homenageado pelo governo do Ceará com o seu nome dado ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, pelo que ele e seus colegas realizaram em nome da liberdade, em 1881, na Praia de Iracema. Além do já referido Centro Dragão do Mar, há uma escola pública estadual, cujo nome também homenageia o Chico da Matilde, localizada no bairro do Mucuripe, Escola de Ensino Médio Dragão do Mar, que foi fundada em 1955 com o objetivo de alfabetizar os filhos dos pescadores que moravam na região naquela época. Um tradicional grupo de estudos libertário com sede no Ceará também recebe o título Dragão do Mar em sua homenagem. Em 23 de agosto de 2013, a Petrobras, por meio de sua subsidiária Transpetro, lançou ao mar um novo navio petroleiro de fabricação e bandeira brasileira, construído em Pernambuco, batizado como Dragão do Mar, em homenagem a Francisco Nascimento. O navio é o 7º do Programa de Modernização e Expansão da Frota, PROMEF, a entrar em operação. A cerimônia de início de operação do navio foi comandada pela presidente Dilma Rousseff, em Ipojuca, no estado de Pernambuco, em 14 de abril de 2014. O batismo da embarcação homenageia o líder jangadeiro brasileiro Francisco José do Nascimento, que em 1881, junto com seus colegas, recusaram transportar para os navios negreiros os escravos vendidos para o sul do país. Construído por um contrato da Transpetro com o estaleiro de Ipojuca, Pernambuco, foi a primeira grande embarcação a homenagear o jangadeiro do Ceará nas encomendadas do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro. A embarcação tem 274 metros de comprimento, por 51 de altura e 44 de largura, e é a 7ª embarcação do Programa de Modernização e Expansão da Frota, PROMEF, a entrar em operação. Os dois navios anteriores também receberam nomes de ícones da resistência negra, João Cândido e Zumbi dos Palmares. E é isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Guerreiros do Brasil. E se você gostou do vídeo Chico da Matilde, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E se faltou algo que eu não disse aqui, comenta aí e ajude a complementar as informações. Comenta aí também o que você achou do vídeo, ou dê sugestões de novos vídeos aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera! Fui! Com a alta na borracha do estado na Amazônia. Do estado na Amazônia. Troquei, acho que eu tô com dislexia, viu, mano? É no estado da Amazônia. Falei, foi do estado no Amazônia. Era dominado pelos interesses dos latifundiários escravagistas. Escravagista, animal. Escravagista. Os escravagistas era parente dos escravagistas. Palavrinha miserável, velho. Essa aí vai lá pro final, lá nos erros agora. Deve ser burro. Vamos lá. E Chico da Matilde perdeu seu cargo público na capitania dos portos.